Ótimo. Então, boa noite mais uma vez. Vamos à nossa aula de hoje. Falaremos sobre o capítulo 25 e o capítulo 26, que estão conectados aí, que é sobre a igreja e sobre a comunhão dos santos, a comunhão dos crentes, né? A comunhão daqueles que fazem parte da igreja, tá? Então, vamos lá para o primeiro capítulo 25, que fala sobre a igreja. Não, é bem tranquila, né? Será a aula de hoje, que o assunto é bem. Nós já estamos acostumados a ver sobre isso. Então, primeiro, lá no primeiro parágrafo do capítulo 25, sobre a igreja, diz que a igreja católica ou universal, né, católica significa universal, hein, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela, a igreja, é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, esse primeiro capítulo fala de uma igreja, não de uma igreja específica, mas da igreja universal, né, que ele também chama de católica, a igreja que está em todo o mundo. Essa igreja, que ela é invisível, que ela consiste de quem? Aquilo, essa igreja que nós não podemos ver, não podemos mensurar exatamente. Ela consiste de todas as pessoas que Deus elegeu. Então, se Deus lá na eternidade, antes que houvesse o tempo, o mundo, escolheu um povo para si, essas pessoas fazem parte da igreja dele. Então, é transversal ao tempo e ao espaço. Então, aqueles que já existiram, os que existem atualmente, nós aqui, e aqueles que ainda existirão, fazem parte dessa igreja invisível do Senhor Jesus. E como eu disse, né, não dá para mensurar, não dá para nós sabermos exatamente quantas pessoas fazem parte dessa igreja, porque envolve muitas épocas e muitas regiões, muitos locais, e nós não podemos saber, né? Então, o que nós precisamos saber, o que é certo é que essas pessoas, elas foram eleitas por Deus na eternidade e agora estão reunidos sobre um corpo, agora fazem parte de um corpo que tem Cristo como cabeça, que é o que está embaixo. A cabeça dessa igreja é Cristo. Então, todo o governo, ministério e ofício estão sob a liderança exclusiva de Cristo. Todas as áreas da igreja, elas estão submetidas a Cristo. Então, os pastores ministram sobre o nome de Cristo, os presbíteros administram sobre a supervisão de Cristo, os diáconos servem sobre o cuidado, né, de Cristo. Cristo, ele é o modelo de todas essas áreas, né, tanto de pregação, de administração, de supervisão, de cuidado, e ele é Senhor sobre todas as lideranças que estão submetidas a ele, tá? Então, tudo que nós fazemos enquanto igreja, nosso serviço na igreja, nós fazemos prestando conta ou debaixo do cabeça da igreja, né, que é Jesus Cristo. E esse corpo, ele não tem significado nem importância fora de Cristo. Então, aquelas igrejas que não reconhecem Cristo como Senhor, Salvador único, né? Embora algumas até professem com os lábios, mas não na prática ignoram Jesus, essas não têm, elas são um corpo vazio de significado, elas são apenas um clube social, uma reunião semanal, mas elas não são a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo precisa ter Cristo como seu cabeça, tá? Então, isso precisa ser visto na prática também. É isso que esse primeiro parágrafo aqui nos ensina, tá? Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é a esposa, quem é o corpo desse cabeça que é Cristo, né? Ele, nesse primeiro parágrafo, ainda diz que, no final, né, que essa igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, conforme Efésios 1, 23. Eu vou ler para você aqui. Deixei aqui aberto. Efésios 1, 23 diz assim: a qual
é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí antes fala que Deus, Cristo, né, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as coisas são submetidas ao senhorio de Cristo, né? Deus, ele é completo em si mesmo, mas na sua obra redentora ele escolheu partilhar a sua completude conosco. E o comentário lá, nosso texto, fala sobre essa relação de um rei, um cabeça e um mediador, né? O que é um rei, se não alguém que tem um reino, né? Então, para que Cristo seja um rei, deve existir um reino. Para que ele seja a cabeça, deve existir um corpo. Para que ele seja mediador, tem que existir um povo, tá? Então, a igreja, ela, em certo sentido, ela é a plenitude de Cristo. Não que ele dependa da igreja, não que ele não seja suficiente, mas ele decidiu, né? Na eternidade, Deus Pai, Filho e Espírito, que Cristo fosse o rei sobre o povo, sobre que ele fosse cabeça sobre um corpo e que ele fosse mediador sobre entre Deus e os homens, tá? Então é isso que a Constituição de Fé está falando, que a igreja é a plenitude de Cristo, que como se fosse mesmo um quebra-cabeça, como está nessa imagem, né? Que é o rei e o reino se complementam, a cabeça e o corpo, o mediador e o povo também, tá? Só nesse sentido bem simples também. Bom, nesse primeiro parágrafo, ainda tem um texto que eu queria ler, que eu não li, que é Efésios 5, 27, que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja que Cristo vai apresentar mais à frente, quando ele retornar, né, no grande dia de Cristo. Então, ainda sobre a igreja, nós temos que observar aqui no parágrafo 2 que a igreja é visível. Então, antes, o primeiro parágrafo falava sobre a igreja invisível, que é essa igreja que é universal, que é também chamada de católica, que reforçando para você que entrou agora, o que significa universal, né? Católica não se refere à igreja católica apostólica de Roma, não. Está falando dessa igreja que é universal, que está em todo o planeta Terra aí. Essa igreja invisível, ela é constituída por aqueles que foram eleitos, que já estiveram aqui nessa terra e estão, que ainda virão aqui para peregrinar aqui durante esse tempo. Mas agora, o segundo parágrafo fala da igreja visível, aquela igreja que nós podemos ver. Então, a igreja visível, que também é católica, ou seja, também é universal, ou como universal sobre o evangelho, ela não está restrita a uma nação, como antes sob a lei, então ele fala sobre Israel. Essa igreja agora, por isso que ela é universal, porque se tivesse restrita a somente Israel, não seria uma igreja universal, não seria católica, ela seria apenas a igreja de Israel, mas não, agora é uma igreja que não se restringe a uma nação, como no tempo da lei, no Antigo Testamento. Essa igreja consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. O que a Confissão de Fé está falando aqui, então? Que essa igreja é universal e invisível, você pode ver essa igreja, é uma entidade não mais apenas local, é local também. Então, tem a igreja presbiteriana do CPA3, a igreja visível, mas ela também é universal, porque existem outras igrejas mundo afora. E ela é organizada para servir a Deus, sem restrição de nação, classe ou etnia. Não precisa ter o sangue de Abraão, Jacó, Isaac, não precisa ter nascido em Israel, em Samaria, em nenhum local específico. Essa igreja ela é formada por aqueles que professam, por isso a palavra professores, é daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, crentes que professam a fé e reconhecem Jesus Cristo como seu redentor.
E nesse parágrafo ainda fala sobre as crianças, né? Dos crentes que ocupam uma posição peculiar, sendo considerados santos ou santificados. Desde Gênesis até Atos, nós temos a promessa aí que os crentes também pertencem, os filhos dos crentes também pertencem a esse grande povo de Deus. As crianças fazem parte, né, do povo de Deus aí. Então, que é o que fala aqui no final, juntamente com seus filhos. É uma doutrina essencial da nossa fé reformada, presbiteriana, né? Que é a aliança. Não somente os crentes, mas como seus filhos também fazem parte da igreja visível de Deus. E, claro, no momento oportuno, eles vão professar publicamente a fé. E aí, então, eles terão essa consciência que, de fato, pertencem a esse povo de Deus. Ele já pertence, mas um dia Deus trabalha no coração deles, e eles vão ter a clareza, a maturidade para professar a fé também em Cristo, tá? Então, adultos e crianças fazem parte dessa igreja visível. E esse parágrafo ainda fala da igreja como reino, casa e família. Então, a igreja é o reino do Senhor, embora o reino do Senhor não seja apenas a igreja, tá? A igreja faz parte do reino do Senhor, mas o reino do Senhor extrapola os limites da igreja. O reino do Senhor é o trabalho, é o mundo como um todo, tá? Todas as esferas da sociedade, nada foge aí dos limites do reino do Senhor. Mas a igreja faz parte do reino do Senhor, ela é uma parte importante desse reino do Senhor, embora não se limite apenas, o reino não seja limitado à igreja do Senhor. Então, a igreja é visível, como a igreja presbiteriana do CP3, a igreja Shalom, que tem congregado aqui em Goiânia, ela faz parte da igreja visível de Deus, e ela é uma parte do reino do Senhor, que se submete ao rei, e é uma expressão visível da ação soberana de Deus na história. Então, como é que eu sei que Deus tem agido na história, convertido pessoas, chamado pessoas à fé ou ao arrependimento? Eu sei disso porque existem igrejas visíveis que testemunham, que têm se submetido a Cristo e que testemunham, né? Que são provas vivas, são cartas, né, como o Coríntios fala, cartas vivas de Deus para que nós possamos olhar e glorificar a Deus por essas igrejas aí, verdadeiras, né, que se submetem a Cristo. Além disso, ela é a casa de Deus, onde a verdade é ensinada e o culto autêntico acontece. E também, esse parágrafo fala que ela é a família de Deus, ela é incorporação numa adoção global. É isso que nós vemos. Quando nós recebemos a Cristo, nós automaticamente entramos para uma família. Deus nos adota para a família dele. Agora nós temos os benefícios de pertencer à família de Deus. Se você se converteu, você entra para uma comunidade de fé. Ainda que depois você mude para outra cidade, para um outro estado, para um outro país, você ainda faz parte da mesma família de Deus. Essas são as bênçãos da igreja, né? O reino dele, a casa dele e a família dele, né? Efésios 2:19, estamos aqui em Efésios, vamos ler também. Diz assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, nós não somos mais peregrinos, nós agora temos um lar, né? Temos uma família, e essa família que tem Jesus como Senhor, como cabeça desse lar, dessa casa, desse reino, né? Então, esse parágrafo ainda traz uma frase que podemos entender errado e que a Igreja Católica entende errado, né? Que ela fala que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Pensando lá em Cipriano, Agostinho, mas eu, que a Confissão de Fé também entendeu. E eu explico, não que a salvação dependa de estar na igreja, dependa da igreja, não que a igreja tenha as chaves do céu, no sentido de que o pastor, o papa, qualquer líder religioso, né, o bispo, não sei, possa determinar se alguém vai ser salvo ou não.
mais uma vez que nós fomos salvos por Cristo, nós necessariamente, nós obrigatoriamente faremos parte de uma igreja. Não tem como um crente verdadeiro, nós já falaremos no próximo capítulo da confissão, sobre comunhão, ele ter sido resgatado, adotado para essa família e não pertencer à igreja. Ele precisa pertencer à igreja. O comentarista aqui, ele até fala que é como querer as bênçãos do casamento sem casar de fato, né? Sem assinar o contrato, sem assumir os compromissos que nós precisamos ter com a igreja de Jesus. Então, é natural, é o caminho natural, é o esperado, é o nosso dever daquele crente, aquele que foi salvo por Cristo, pertencer a uma igreja. Por isso que você deve entender nesse sentido a ideia de que fora da igreja não há salvação. Aqueles que são salvos, onde é que você vai encontrar os salvos? Os eleitos de Deus. Você não vai encontrar ele congregando em casa sozinho. Você vai encontrar essas pessoas na igreja, servindo a Deus, cultuando a Deus, ensinando o outro sobre Deus. É nesse contexto, nessa ideia de que fora da igreja é visível não há salvação. Até porque nós temos testemunhos de pessoas na Bíblia, né? Como o ladrão da cruz lá, que não teve a oportunidade de congregar, né? De entrar para o rol de membros aí, de ter feito pública profissão de fé, mas ele creu em Cristo e ele foi salvo. Mas agora, uma vez que nós somos salvos e temos a oportunidade de viver, nós vamos naturalmente pertencer a uma igreja, tá? Nesse sentido. Então, a fé autêntica, ela exige pertença, que é esse pertencimento a uma igreja, a uma comunidade, uma igreja visível de Deus. Uma vez que eu faço parte da igreja invisível, Deus me salvou, me elegeu, eu agora, como resultado, vou me unir a uma igreja visível, tá? Então, o padrão bíblico, ele une intrinsecamente a salvação, a inserção no corpo comunitário de Cristo. Nós vemos lá, quando nós vamos ler Atos, que à medida que as pessoas elas iam sendo salvas, elas vão se juntando à igreja, à comunidade de fé. Temos vários textos lá de, por exemplo, um que eu tenho estudado recentemente aqui por causa do seminário, que é Atos 5, fala sobre os milagres, sinais, prodígios. E os sinais e prodígios realizados ali eram para que as pessoas fossem salvas, né? Era para testemunhar do poder do Espírito Santo de Deus, e assim essas pessoas, como resultado, elas é, passavam a fazer parte de uma comunidade de fé, de uma igreja. As pessoas não eram salvas e eram curadas e ficavam dispersas. Pelo contrário, uma vez que elas foram salvas, que elas testemunhavam do poder de Deus, elas se uniam a uma igreja, tá? Então, é isso. Uma vez que você tem fé, você vai pertencer a uma igreja. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aqueles que se dizem crentes, que dizem, professam ter a fé verdadeira, mas não querem congregar, né? Isso é no mínimo estranho, né? Ou realmente a pessoa não entendeu ainda a seriedade que ela precisa congregar. A fé dela exige essa pertença, o pertencimento à igreja, tá? Então, a esta Igreja Católica Universal Visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos, nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo Espírito os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Então, uma vez que nós entramos na igreja, nós temos ali um objetivo, né? Nós congregamos, nós somos aperfeiçoados e ajudamos, né, no aperfeiçoamento de uns com os outros. Então, Deus, ele deu dons, ministérios, ordenanças, de maneira muito particular para a igreja dele. Cristo deu ferramentas para a edificação da igreja. Então, nós temos algumas responsabilidades ali para cumprir. Deus nos deu tudo que nós precisamos para cumprir a missão dele no mundo. Então, qual que é o processo? Nós nos reunimos semanalmente, todo domingo e outras atividades da igreja para nos aperfeiçoarmos. Então, o objetivo principal é o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, vou ler também, 4:12.
Diz assim, vou ler parte do 11 aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o objetivo da igreja, né? Para que a igreja existe também? É para nos aperfeiçoar, para que nós cada vez mais nos pareçamos com Cristo, né? Cada vez mais nós é, sejamos unidos uns com os outros e cada vez mais nos pareçamos com Cristo. Então, nós devemos ser operantes até que a igreja e cada cristão se torne como Cristo. Nesse sentido, tem esse aspecto temporário da igreja. Por exemplo, o ofício aí o ministério de pastor, de presbítero é algo temporário, né? É algo que Deus, que Cristo, né, instituiu, que ele concedeu dons da igreja para esse momento agora, de aperfeiçoamento, para que nós cheguemos à varonilidade de Cristo, né? Para que nós sejamos como Cristo, e isso depois não vai mais existir, né? Ministérios de aconselhamento para lidar com o pecado, ministérios específicos. Nós temos na igreja hoje é um ministério temporário, né? Porque nós pecamos, agora nós fomos salvos por Cristo, nós precisamos ser aperfeiçoados. Precisamos aprender como agradar a Deus, precisamos de ajuda em nossa peregrinação, em nossa caminhada. Então, é por isso que nós precisamos nos reunir. Nós nos reunimos para constantemente nos aperfeiçoarmos e um dia esse processo, essa necessidade, ela vai acabar. Então, o destino até o fim do mundo nós vamos continuar ali, provisões permanentes garantindo pela eficácia da presença de Cristo. O Espírito e a palavra atuarão continuamente ao longo das gerações. Então, enquanto houver, né, pessoas pecadoras precisando de aperfeiçoamento, enquanto houver a necessidade de nós ajudarmos uns aos outros em nossa fé, nós faremos isso, né? Então, continuando aqui, e também está relacionado, esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos conforme neles com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administrado as ordenanças e celebrado o culto público. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Olha, esse parágrafo até é um pouco duro, né? Mas ele fala que essa igreja tem momentos que nós podemos ver a ação de Deus na história mais claramente. Em outros momentos, nós podemos ver com mais dificuldade a igreja na história. E aqui nosso material traz o exemplo do profeta Elias, né? Quando ele se deparou ali com a fidelidade do povo, e quase parecia não existir, né? Quando ele se sentiu sozinho, mas a igreja ainda estava presente. E então, tem momentos da história que pode parecer, né, que a igreja está mais enfraquecida, e em outros Deus aviva a obra dele, Deus renova, e a igreja parece mais pulsante, mais viva, ela parece mais transformadora na sociedade, e é isso que a Confissão de Fé está falando, tá? E ela fala que, que até as igrejas mais puras, elas podem se corromper, porque nós vivemos em um mundo caído, igrejas que têm pessoas que muitas vezes não são crentes, né? Tem joio, e precisaremos lidar com essas situações na igreja, com as dificuldades, tanto do crente pecador que nós somos, quanto daqueles que não são crentes, estão lá só para causar problemas na igreja.
só para atrapalhar no processo de aperfeiçoamento dos santos, para atrapalhar enquanto as pessoas têm tentado viver de maneira pura, agradar a Deus. Então é isso que essa parte aqui tem falado. Então, a ponto de chamar algumas de igrejas, né, de sinagogas de Satanás, ou seja, de não igreja, não são igrejas. E eu comentei esses dias sobre um documentário que estava assistindo sobre a igreja Hillsong, que tem boas músicas, né? E a única coisa boa deles são as músicas mesmo, né? E a igreja realmente cheia de escândalos sexuais, cheia de polêmicas, de corrupção administrativa, fraudes, coisas terríveis na igreja. Mas para constatar o que nós acabamos de ler aqui, mesmo naquela igreja tinha crentes verdadeiros. E muitos, é claro, né, saíram da igreja, porque viram que a igreja estava caminhando para um ponto de ser considerada igreja de Satanás. Igreja que não que se desviou do seu propósito de glorificar a Deus. E muitos davam testemunho de como Deus trabalhou na vida deles, mas que agora entenderam que não deveriam mais ficar naquela igreja, porque aquelas igrejas estavam desviadas da verdade da palavra. Então, é isso que ela fala, mesmo as igrejas mais puras, elas podem se sujar, podem cometer erros. E algumas que nem são igrejas, né? Que são empresas, que são sociedades ali que têm interesse em ser relevante para que os pastores, líderes sejam famosos e ricos, e mesmo nessas igrejas existem ali pessoas fiéis, pessoas que amam a Deus. Claro, e muito provavelmente depois de se depararem com essas situações tristes, elas vão sair e vão buscar uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra, que administre corretamente os sacramentos, que conduz o culto e que apresente ali as disciplinas corretas, né, que são marcas de uma igreja verdadeira, tá? Então, para você não ficar assim pensando, nossa, aquela igreja lá é meio estranha, será que tem crente lá? A gente não sabe, né? Talvez tenha algum crente lá que precisa ter os olhos abertos para que saia daquela realidade, para que saia de uma sinagoga de Satanás para uma igreja que de fato é uma igreja de Cristo, tá? Então, nenhuma congregação atinge a perfeição nesta vida. Todas estão sujeitas ao erro e à presença de pessoas incrédulas, como eu já falei. E apesar da corrupção possível, Deus preservará invariavelmente um povo fiel para o adorar. Tá? Então, nós temos certeza disso. Ainda que a igreja possa se corromper, possa cair em escândalos, eventualmente, possa acontecer muitas coisas terríveis, Deus sempre vai preservar um povo para ele. Deus sempre vai ter a igreja dele, né? Aqueles que ele elegeu, que ele escolheu para si, tá? Isso não depende de nós. E, isso nós já vimos lá na doutrina da perseverança dos santos, né? Aquele que ele elegeu, ele vai garantir que eles sejam salvos e permaneçam firmes até os últimos dias. Ainda que esses crentes tenham que passar por períodos turbulentos, em igrejas problemáticas, e tenham que lidar com igrejas falsas, essas pessoas vão sair em algum momento e vão congregar em uma igreja verdadeira. No parágrafo 6 diz assim: não há outro único cabeça da igreja. Até repetindo um pouco o primeiro parágrafo, né? Mas só para fechar, que ele fala: não há outro único cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama a Deus. Então, duas coisas aqui importantes. Primeiro, ele reforça mais uma vez que Cristo é o cabeça da igreja, a autoridade de qualquer líder, mestre, é uma autoridade derivada e subordinada à de Cristo. Como falando lá no primeiro slide, se você chegou um pouquinho depois você vai olhar o material. Os pastores ministram, pregam sobre a autoridade de Cristo, os presbíteros administram sob a supervisão de Cristo, os diáconos, eles servem, eles cuidam sobre, né, o cuidado de Cristo. Então, todas as estruturas, tudo que nós fazemos na igreja, desde dar aula para uma criança, lavar o banheiro, tudo nós fazemos, né,
em submissão a Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, nenhum homem pode assumir a posição de cabeça ou exigir lealdade exclusiva, como, por exemplo, aconteceu na igreja Hillsong. Se depois você quiser ver o documentário, eu recomendo, porque é muito triste o que acontece lá naquela igreja. E ainda acontece, infelizmente, né, até nossos dias. Então, a outra coisa aqui que é uma nota, que é uma observação para você. Esse capítulo, nesse parágrafo, chama o Papa de anticristo. Então, na ocasião lá do século XVI, na ocasião da escrita dessa confissão, a Assembleia interpretou 2 Tessalonicenses 2 à luz do seu contexto histórico. Então, o Papa tinha muita influência, ele estava desviando a Igreja da verdade. Então, eles entenderam que o Papa era o anticristo. Só que essa visão, esse entendimento do Papa como o anticristo, ela foi depois debatida. E em revisões modernas, eles removeram esse trecho, tá? Então, falando, olha, né, tudo bem que ele pode ser alguém terrível, mas nós não queremos que o Papa seja o anticristo, né? Talvez existam vários anticristos, é um assunto para outro momento, mas o fato é que esse trecho, por exemplo, no século XX, na Constituição americana, foi retirada essa afirmação de que o Papa é o anticristo, tá? Entenderam que interpretaram equivocadamente os textos para fazer essa colocação aqui, tá? Enfim, é isso, né? Não identifica explicitamente o Papa como o anticristo. Então, não precisa. Isso aqui, como já foi dito, era uma interpretação dos teólogos daquela época, que se crê que interpretaram equivocadamente à luz do seu contexto. Então, agora para o capítulo 26, que está muito relacionado ainda ao capítulo 25. 25 sobre a igreja, agora sobre a comunhão desses que fazem parte dessa igreja. Então, todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Estando unidos uns aos outros, participam dos mesmos dons e graças, estão obrigados, olha essa palavra que a confissão usa, né? Obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então, ele fala que, primeiro, nós estamos unidos a Cristo, aquele que creu, que professou a fé em Cristo, né, que recebeu a Cristo como seu Senhor, está unido agora a Cristo, que é a base de toda a comunhão. E isso é fato. Na igreja nós temos pessoas que pensam diferente sobre diversos assuntos da vida, e, enfim, pessoas dos mais variadas classes sociais, países, culturas, enfim, mas elas estão unidas por meio de Cristo. E essa é a beleza do Evangelho também, né? Para onde você for, onde tiver um povo de Deus lá, uma igreja, uma comunidade de fé, você vai ter comunhão com eles por causa de Cristo. Ainda que você não seja a pessoa mais legal do mundo, né? Mais interessante, nós ainda somos unidos por Cristo, que é a coisa que nós deve de fato nos unir como irmãos, né? Então, a base de toda a comunhão é estar em Cristo, habitados pelo seu Espírito através da fé. O amor, o Espírito que está em nós, ele nos faz ter essa comunhão vertical, né, com Cristo. E essa comunhão envolve aprender sobre Cristo, falar com Cristo, receber da sua plenitude, graça sobre graça, como está lá em João. Nós recebemos as bênçãos de Cristo, nós estamos unidos com Cristo. Nós participamos completamente, nós estamos completamente unidos com eles, inclusive no sofrimento. Participação não apenas na glória e ressurreição, mas também na comunhão de seus sofrimentos e morte. Então, quando você estiver sofrendo em um dia complicado, né? Sabe que Cristo está contigo, que o Espírito dele está com você. Nós participamos, estamos em comunhão com Cristo em todos os momentos. Tanto nos momentos que nós recebemos das bênçãos, né? Estamos felizes como nos momentos de tristeza. Estamos unidos a Cristo.
E essa união com Cristo, esse aprendizado, essa comunhão, essa busca por ter mais comunhão com Cristo, ela reflete nossa comunhão com os santos, de maneira horizontal, que é a comunhão uns com os outros. Então, uma vez que você compartilha das bênçãos de Cristo, o resultado é que você seja, né, inevitavelmente unido uns aos outros. Você pertença uns aos outros, como falar em 1 Coríntios 3, 21 a 23. Mais uma vez, não dá para dizer que eu tenho fé em Cristo, que eu estou unido a Cristo, se eu não tenho comunhão com o meu próximo. Então, ele fala ali sobre a partilha de dons e graças. O Espírito Santo distribui dons visando um proveito comum, né? Então, como falamos também anteriormente, nós servimos uns aos outros. Nós precisamos partilhar desses dons, daquilo que Deus nos deu, agora nós vamos abençoar o nosso próximo. Né? Essa comunhão é para isso. Para isso que eu tenho um relacionamento com Cristo, não somente para me edificar, para me fortalecer, para que eu fique mais, né, sábio, intelectual acerca das coisas de Deus, mas para que eu transmita isso para o meu próximo. Esse é o seu desafio também. Então, ele fala do proveito do homem interior e do homem exterior. Então, interiormente, ele fala sobre o consolo, sobre a edificação que nós fazemos uns com os outros, né? Sobre a admoestação uns com os outros, sobre o amparo. Esse texto de Tessalonicenses é muito bom, né? Vamos ler lá? Esse é o texto central nessa parte. 1 Tessalonicenses 5. Então ele fala: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, irmãos, rogamos, né, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E bem em paz uns com os outros. Aí ele fala, ó, exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Ele continuou dando algumas exortações aqui. Então, como é que nós podemos consolar, edificar, admoestar, amparar longe da comunhão da igreja, né? Como é que eu posso também ser consolado, edificado, admoestado, amparado longe da comunhão de Deus? Então, quando nós deixamos de congregar, nós somos privados dessas bênçãos. Nós também deixamos de abençoar outros com essas coisas, né? Às vezes nós não pensamos, porque nós pensamos muito em nós mesmos. Mas quando nós não queremos mais servir a igreja em algum ministério, em fazer alguma coisa, nós estamos privando nossos irmãos, né, de coisas que nós poderíamos fazer para ajudar. Nós estamos privando essas pessoas da nossa ajuda, né, do nosso consolo, da nossa edificação, da nossa administração, do nosso amparo, as coisas que deveríamos fazer no contexto da comunhão da igreja. E ele também fala do proveito do homem exterior. Então, você ajuda com as coisas interiores, que são as coisas espirituais, mas você também ajuda exteriormente. Então, ele fala sobre a partilha dos bens físicos, esse cuidado material que prova que você ama mesmo o seu irmão e que Deus habita em você. E você não ama apenas em palavra, mas de fato e de verdade. Que é 1 João, um texto bastante conhecido, né? Você ama de verdade, você também está disposto a abrir o seu bolso, né, a ajudar da maneira com que você pode o seu próximo também, tá? E, os, e o segundo parágrafo desse capítulo, que é bem pequeno, sobre a comunhão, fala ainda que os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade, comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais, que tendem a sua muita edificação, bem como
a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer a ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor. Coisa que nós já falamos também aqui, né? Mas só para destacar também, um dos textos base lá é Atos 2, pega o princípio lá de como a igreja começou, lá em Atos 2:42, na comunhão, da doutrina, no partir do pão, na perseverança, e traz essa ideia do culto a Deus como um antigodo do céu, ou seja, essa prévia das bênçãos que será. Nós teremos acesso quando estivermos com Deus, não somente no céu, mas na Nova Jerusalém, né? Nessa mesma terra aqui. Né? O culto é provar um pouquinho disso. Quando nós estamos unidos em adoração, em comunhão com os irmãos. E a advertência bíblica é essa, de Hebreus 10, sobre aqueles que negligenciam a comunhão com Deus. O culto a Deus é simultaneamente um serviço de muita edificação prestado uns aos outros. Então, fala sobre esse dever mesmo. Dever de congregar, de estar junto, para ser edificado e edificar o outro, para nos ajudarmos no processo de santificação e caminhar uns com os outros. Né? Isso é muito sério. Eu estava vendo como atenderam um vídeo lá que falava sobre um excesso de programações em igrejas, né? De fato, pode ser um problema, porque as pessoas deixam de estar com a família, de descansar. Só que aí, alguns comentários eram que, depois que eu me entendi, que eu não preciso de igreja, eu sou muito mais feliz, eu sou igreja, hein? Então a pessoa vai no extremo, que é ficar na igreja de segunda a segunda, para outro extremo, que é não congregar. E as duas coisas estão erradas, né? Deus não pediu para você estar na igreja de segunda a segunda, né? Para que você sacrifício, para que você deixe de descansar, para que você negligencie a sua família. Não. Você tem que tomar cuidado com as nossas programações, né? Com excesso de atividade na igreja. Só que aí o outro extremo é esse de falar, já que não precisa estar de segunda a segunda, então também não vou nenhum dia. Aí a pessoa negligencia completamente a comunhão com Deus. Ela deixa de ser edificada, de ser fortalecida, deixa de ser abençoada por Cristo e deixa de abençoar também outras pessoas, tá? Então a confissão nos alerta sobre isso, sobre o nosso dever de congregar para sermos estimulados na fé, para ajudarmos e sermos ajudados na nossa caminhada aqui, tá? Então, ele fala sobre as coisas materiais, que eu já falei também, né? E a comunhão no culto reflete-se visceralmente na comunhão dos bens, o socorro mútuo ditado pelas diversas capacidades de quem dá e pelas diversas necessidades de quem recebe. E também aqui fala sobre esse amor sem fronteiras, né? E as ações da igreja primitiva, como está lá em Atos, provam que o dever de partilha não é exclusivamente local. Às vezes você vai ajudar aquele que não é da sua igreja, que não é da sua denominação presbiteriana, né? Que não é do seu ciclo reformado teológico, mas a confissão fala também para você ajudar essas pessoas, não somente aqueles que estão na sua comunidade local, as pessoas mais próximas dali, tá? Então, essa comunhão deve estender-se, conforme a ocasião, a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor. E para finalizar aqui, ele traz alguns limites. Então, essa comunhão que nós temos com Cristo não nos torna participantes da substância da sua divindade. Então, nós não nos torna em essência Deus, né? Nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Afirmar uma outra coisa é ímpio e blasfêmio. Então, quando nós falamos da nossa comunhão com Cristo, nós não estamos dizendo que você vai ser Deus, né? Então, nós recebemos os benefícios de Cristo, recebemos a sua sabedoria, justiça, santidade, mas não quer dizer que nós seremos Deus, né? Cristo permanece Deus e nós permanecemos criaturas. Cristo
permanece, né, santo, e nós ainda somos pecadores lidando dia após dia com os pecados, né? Então, se considerar Deus é ímpio e blasfemo. E às vezes eu vejo isso na internet, pessoas falando, nós seremos Deus, nós seremos Deus, seremos Deus. Não sei de onde é essa ideia, né? Mas tem pessoas que pensam isso. E, continuando lendo ainda a confissão aqui em cima, a sua comunhão de uns com os outros não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre seus bens e possessões. Então, o fato de você ser generoso e na comunhão ajudar o próximo não quer dizer que você perde direito sobre os seus bens, sobre as suas propriedades, tá? Não é isso que a confissão está falando. Não está falando para você dar tudo que você tem e negligenciar a sua família, a sua casa, não é nada disso, né? Tá falando sobre isso, né? Então, a comunhão exige amor, corajoso, generosidade, voluntário e cuidado material mútuo, mas não exige nem legitima a abolição da propriedade privada. No Novo Testamento, o direito de posse sobre bens é mantido, tá? Então, não há essa ideia bíblica de que você perde seu direito, uma ideia de comunismo, de repente, não há essa ideia, tá? Você ainda tem direito sobre o que é seu, mas o que estamos falando aqui é sobre essa generosidade, né? Sobre essa comunhão que gera, de fato, essa bondade para com o próximo, tá? Então é isso. A igreja, que é uma esposa invisível e também visível de Deus, ela é organizada de forma histórica, sobre um único cabeça que é Cristo, ela tem sido equipada com a palavra, os sacramentos, a disciplina. Deus que chamou a igreja para ele tem dado as ferramentas para essa igreja permanecer fiel a ele. Tá? Então, não despreze a comunhão com o povo de Deus. Não despreze a comunhão com Cristo também, tá? É até por isso que às vezes é perigoso nós focarmos tanto em programações, encher a igreja de programações, né? Porque aí a gente pensa, não, precisamos de comunhão com o próximo. E a comunhão horizontal, né? Só que aí, nessa tentativa, nós ficamos até sem tempo a nossa comunhão vertical, né? Que é a nossa comunhão com Cristo. Nosso tempo pessoal de ler a Bíblia, de orar, de descansar, né? Para depois, né, na comunhão estar mais disposto, estar revigorado, tá? Então temos que tomar cuidado com isso, né? Aqueles que alegam somente estar com Deus, sendo eremitas, né? Quase que monges, evitando a igreja, aqueles que só querem estar na igreja a ponto de desprezarem a vida de intimidade com Deus, a vida pessoal. Então, propósito final, o congregamento e aperfeiçoamento contínuo, preservado em meio à mistura e ao erro histórico, até que a própria igreja e cada cristão se tornem como Cristo. Então, nós estamos juntos, congregando, até que nós cheguemos à varonilidade de Cristo, sejamos mais parecidos, né, com Cristo. Esse é o objetivo da igreja e da comunhão. Então, esse é o último, né? Esses capítulos são pequenos, porque a gente falou juntos, não tem muita dificuldade aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma informação que de repente eu passei correndo aqui? Tem dia que eu acelero, que eu acho que não vai dar tempo, tem dia que é como hoje, né? Até sobrou um tempinho, se alguém quiser fazer algum comentário.